Olá, empreendedor, tudo bem? Vamos iniciar agora o Circuito AMP de Capacitação em Gestão Empresarial. Me chamo Marcelo Oliveira Basso e irei conduzir vocês no tópico de hoje. A AMP Metropolitana, Associação Metropolitana de Micro e Pequenas Empresas, tem sua atuação focada em 4 pilares. O primeiro é a representatividade, atuando nas esferas municipais dos 22 municípios da região e na defesa do melhor ambiente de negociações para quem empreende ou quer empreender. O segundo pilar é o de relacionamento, trabalhando para desenvolver a união de empresas do mesmo setor para compartilhar experiências e buscar oportunidades de venda. O terceiro pilar é o de benefícios, para auxiliar o empreendedor na melhor gestão do seu negócio, como, por exemplo, com planos de saúde, certificado digital, seguros em geral, entre outros. E o quarto pilar é o da capacitação, no qual está sendo desenvolvido o projeto Circuito AMP de Capacitação em Gestão Empresarial, que acontecerá de abril a novembro, em todas as terças-feiras, às 19 horas, e que possui como objetivo levar ao empreendedor informações e orientações para melhorar a gestão da sua empresa. A atividade tem o patrocínio do Cicobi Ouro Vale, que em parceria com a AMP tem inúmeras vantagens para que você, empreendedor, possa ser um cooperado. O nosso tema de hoje, pessoal, é como se tornar a sua melhor versão como empreendedor, utilizando a meta SMART. Ou seja, né, vamos conversar como que você, que já empreende, ou você, que deseja empreender, o que você precisa fazer para conseguir finalmente alcançar todos os seus objetivos, sem precisar abrir mão de nenhum deles, isso mesmo, sem precisar abrir mão de nenhum objetivo. Então a gente vai conversar sobre isso hoje. Deixa eu projetar a minha tela aqui para vocês. Dois aqui. Agora sim, vamos lá então, pessoal. Como que nós conseguimos nos tornar a nossa melhor versão como empreendedor, como pessoa, como profissional? Muito importante, pessoal, é o uso justamente da meta SMART. O que é essa meta SMART, né? Pessoal, seja primeiramente, né, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, todos nós estabelecemos metas. Ou seja, né, todos nós conseguimos identificar qual é o lugar que nós desejamos chegar, onde nós desejamos chegar. Ou seja, né, essas metas, esses objetivos, eles justamente direcionam os nossos esforços em direção a algo desejado. Porém, pessoal, a gente tem que tomar um cuidado, né, que é justamente um cuidado para não nos frustrarmos em relação àquilo que nós desejamos, em relação àquilo que nós planejamos. E aí é nesse sentido que a gente tem a meta SMART para nos auxiliar. Então, em uma empresa, traçar metas pode aumentar muito a produtividade dos colaboradores, resultando em melhores números para o negócio. Então, quando nós sabemos, seja numa empresa, seja na nossa vida, onde nós queremos chegar, é muito mais fácil de mobilizar, perdão, é muito mais fácil de mobilizar todas as pessoas envolvidas, todas as pessoas que são necessárias para o alcance dessa meta. Ou seja, quando nós não sabemos onde nós queremos chegar, ou onde eu gostaria que a minha equipe chegasse, é muito mais provável que as pessoas se desmotivem, que as pessoas não deem 100% do seu esforço, né? Não se dediquem 100%. Agora, quando nós temos uma meta bem definida, né? Quando nós temos um objetivo bem definido, um resultado claro, um resultado específico e um resultado, pessoal, acima de tudo, realizável. É muito mais garantido, não é 100%, mas é mais garantido, é mais assertivo, que não só eu, mas todas as pessoas que eu preciso envolver efetivamente estejam trabalhando em prol do alcance deste objetivo, desta meta e desses resultados. Por quê? Primeiramente, porque todos passam a ter clareza. O maior problema que as empresas enfrentam é a falta de clareza para buscar os seus resultados.
qual resultado efetivamente estamos buscando? Estamos trabalhando todo dia para quê? Se nós perguntarmos para alguns colaboradores, muitos ficam na dúvida em responder o porquê. Por que que você está aqui? Qual é a razão do seu trabalho? Você está trabalhando nessa ação hoje, nesse conjunto de ações, por quê? Então, muitas pessoas ficam perdidas. Elas simplesmente acordam, se deslocam até as empresas e cumprem horas dentro das empresas. Elas não trabalham nas empresas, elas cumprem horas dentro das empresas. Muito provável que você um dia já fez isso. Eu já fiz isso. Por quê? Porque eu não tinha informação, eu não tinha clareza do que era esperado de mim. Eu não tinha clareza, não me passaram a clareza sobre o que esperavam do meu trabalho, sobre qual resultado devia buscar. Agora, quando me apresentaram qual era o resultado desejado do meu trabalho, aonde a empresa gostaria de chegar com o meu trabalho, como eu seria capaz de impactar neste resultado, aí, pessoal, a minha motivação, ela fluiu de forma mais natural. Eu não precisei ficar buscando fontes de motivação, porque eu sabia qual era o meu propósito. E melhor ainda, né, quando eu tenho metas, objetivos profissionais que estão alinhados aos meus objetivos e metas pessoais. Aí nós temos o casamento perfeito, onde a motivação ela é natural, ela é uma consequência desse planejamento e dessa organização. O que é, então, de fato, a meta SMART? A meta SMART, pessoal, é um método para definição de metas que se baseia em 5 fatores. Tudo que nós planejamos, tudo que nós desejamos realizar, tem que ser algo específico. Nós daqui a pouquinho já vamos analisar etapa por etapa, característica por característica, perdão, de cada um desses fatores. Ou seja, o que significa ter uma meta específica? Né? É algo claro. Essa meta, esse objetivo tem que ser mensurável. O que eu não posso medir, eu nunca vou saber se um dia eu alcancei. Então tem que ser algo que nós sabemos, conseguimos avaliar rapidamente qual foi o nível de progresso. Andamos 10%, 20%, 30%, 40%, 50%. No 15º dia útil do mês, eu tenho que conseguir olhar para aquela meta e dizer, opa, estamos no 15º dia útil do mês. Será que nós já alcançamos 50% do resultado desejado e planejado? Não. Estamos com 30%. Meu Deus do céu! Ou seja, nós temos apenas mais meio mês e nós temos que buscar aí 70% da meta de um mês inteiro, sendo que 50% desse tempo já passou. Ou seja, algo mensurável. Mas, pessoal, não basta ser apenas mensurável. Tem que ser também atingível. Será que essa meta que nós estipulamos, ela é uma meta realizável? Eu estou só realizando 30% da meta até o 15º dia útil todo mês. Será que a gente não está com uma meta muito alta? Bater a meta, pessoal, é importante, é motivador. Bater a meta é extremamente importante. Não adianta você começar já por uma meta elevada. Não. Proporcione níveis de engajamento à sua equipe. Quanto mais a sua equipe bater a meta, mais ela vai bater. E o inverso também acontece. Quanto mais difícil for de bater a meta, quanto menor for a frequência que eles baterem a meta, menos esforço eles vão dedicar. Porque você perde aquela conexão com o ambiente. E aí você tem que ficar buscando outras fontes de motivação. Então, por isso que essa meta, esse objetivo, tem que ser atingível. Outra questão, né, pessoal? Tem que ser relevante para o negócio. O que esse objetivo, essa meta que você deseja, de que forma que isso vai contribuir para o desenvolvimento do seu negócio? Seja para o aumento do faturamento, aumento da lucratividade, aumento da eficiência, aumento da produtividade. Contribui de que forma? Ai, Marcelo, eu não sei de que forma que contribui. Então, para. Se você não consegue analisar de que forma que determinadas ações contribuem para a sua empresa, para de fazer essas ações e se dedica para aquilo que contribui efetivamente para o crescimento do seu negócio. Quando a gente deixar de fazer essas ações que hoje eu não consigo entender o porquê eu faço, pode ser que em um dado momento eu passe a entender o porquê, porque elas vão fazer falta.
Aí eu consigo entender a relevância dessa ação. O pior sentimento que pode ocorrer é de uma pessoa que faz algo sem saber do porquê de estar realizando isso. Ou seja, falta relevância para essa pessoa desenvolver essa ação. E a última característica é ser algo temporal, né, gente? Ter um prazo de início e fim. Toda meta, todo objetivo tem que ter um prazo de início e fim, justamente para que eu possa mensurá-la e para que eu possa atingi-la. E automaticamente, né, a relevância dela vem dentro de um determinado período de tempo. Então, dentro deste mês, dentro deste trimestre ou deste bimestre, nós precisamos bater essa meta. Então, pessoal, metas SMART, né, por isso do SMART, SMART, né, traduzindo essa sigla em inglês, traduzindo cada uma dessas siglas, dessas letras, né, que cada letra significa uma palavra em inglês, que traduzindo para o português, então é uma meta específica, mensurável, atingível, relevante e temporal, certo? Pessoal, a criação dessas metas é uma forma de estimular o envolvimento em prol de um objetivo. Então, se você, empreendedor, empresário, que está com a sua equipe desengajada, construa metas smarts com eles. Chame os seus colaboradores para o desenvolvimento dessas metas. Às vezes é isso que está faltando para a sua equipe se envolver com o seu processo. Ou seja, quando você chama eles para desenvolver as metas, eles começam a entender o que é esperado deles, passam a ter clareza sobre o que será esperado deles. Então, ó, imagine que uma equipe de colaboradores recebe a missão de aumentar as vendas de uma empresa. Tanto que nós vamos usar esse exemplo hoje, tá bom, pessoal? Ao passo que nós vamos discutindo, nós vamos usar este exemplo, ao passo que nós vamos analisar letra por letra da meta SMART, nós vamos analisar como que essa letra interfere neste exemplo de aumentar as vendas de uma empresa. Porém, não basta dizer precisamos aumentar as vendas da nossa empresa, certo? Mas precisamos quanto? De que forma? Porém, olha só, eles não sabem de quanto deve ser o aumento, como farão esse aumento, quais recursos terão disponíveis e, principalmente, quanto tempo terão para buscar esse resultado. Quando a gente fala para a nossa equipe de vendas que a gente precisa aumentar as vendas da loja, mas até o final do ano, é isso? Até ano que vem? Não, é até o final deste mês. Meu Deus, é até o final deste mês. E agora? Olhem a diferença. Precisamos aumentar a venda das lojas até o final deste mês. Olha como pode ficar melhor ainda. Precisamos aumentar as vendas da loja até o final deste mês em 15%. Opa, agora eu começo a entender o que eu tenho que fazer até o final do mês. Conseguem observar a diferença? Precisamos aumentar as vendas da loja. Precisamos aumentar as vendas da loja até o final desse mês. Tá melhorando. Precisamos aumentar as vendas da loja até o final deste mês em 15%. Ou precisamos aumentar em 15% as vendas da loja até o final desse mês, né? Reescrevendo a frase. Ou seja, pessoal, se eu não levo esta informação completa para a minha equipe fica completamente perdida. Os meus colaboradores ficam completamente perdidos. Vamos pensar numa outra situação. Precisamos contratar novos colaboradores. A gente passa isso para o nosso RH. A nossa equipe está muito pequena, a galera está sobrecarregada. Precisamos contratar novos colaboradores. Ai, meu Deus, por onde eu começo se eu sou analista de RH ou assistente de RH? Meu Deus do céu, quem eu contrato primeiro? Aí eu vou sair desesperadamente abrindo vaga para todas as áreas da empresa. E às vezes a gente só precisa de um colaborador na área operacional, ou na área administrativa, ou na área de vendas, ou na área comercial, na área de marketing. Onde precisamos contratar 2 novas pessoas para a nossa equipe, uma para a parte administrativa e uma para a parte operacional. E temos um prazo de 30 dias para trazer essas pessoas. Como eu desejo que seja o perfil dessas pessoas? Então, pessoal, a equipe ela se fica desengajada e desmotivada
quando ela não tem clareza sobre o que ela deve efetivamente realizar. Ou seja, as metas servem como um direcionamento. Você traça um lugar que quer chegar ou algo que deseja conquistar, né? Ou seja, você identifica onde que você quer chegar. Então você analisa e considera quais ações que o levarão até esse resultado. Ou seja, o que eu preciso fazer efetivamente. Vários caminhos vão se apresentando, cada um com suas dificuldades e suas oportunidades. Aí a gente começa a analisar, diante de todas essas oportunidades, o que eu posso fazer para aumentar as minhas vendas em 15%. Deve-se, então, pessoal, analisar as melhores práticas e comparar os efeitos. Então, a meta SMART, ela propõe exatamente que a gente analise com cuidado todas essas questões, que a gente analise com detalhismo todos esses aspectos. E levando esta clareza para a nossa equipe, a gente aí, pessoal, tem uma infinidade de razões para se motivar, para engajar, para melhorar os nossos, uma infinidade de opções para melhorar os nossos resultados. Vamos agora, então, de fato, entender o que é cada uma das siglas da Meta SMART. S, a primeira letrinha, né, do específico, então em inglês, né, specific, ou seja, para que se consiga alcançar o que foi proposto em uma meta ou em um objetivo, é necessário que todos tenham claro entendimento, clareza sobre o que se trata essa meta, esse objetivo. Por isso que ela tem que ser específica. Ou seja, deseje um crescimento, mas como que é o crescimento que você deseja? Olha como é amplo falar, eu quero que a minha empresa cresça, que a minha empresa cresça. Olha como é amplo. Agora fale, eu quero que a minha empresa cresça aumentando a sua estrutura hierárquica, ou seja, aumentando o número de colaboradores. Eu quero que a minha empresa cresça aumentando minha carteira de clientes em 10% ao ano. Eu quero que a minha empresa cresça aumentando o meu faturamento anual em 30% ao ano, né? O faturamento anual em 30%. Olha como é importante eu trazer esta clareza, esse descreva feito. Descreve o que é esse objetivo. Descreve onde você quer chegar. Isso ajuda muito os seus colaboradores. Observem aqui algumas perguntinhas, né? Para ser específica, uma meta deve responder as seguintes perguntas. O que eu quero alcançar com essa meta? Descreve para nós o que você quer alcançar com essa meta. Quem será ou quem serão os responsáveis por ela? Pessoal, delegar e delegar com clareza também é extremamente importante. Onde ela será realizada? Né? Eu delego quem e eu preciso delegar onde, né? Trazer para onde ela deve ser realizada. Como ela será conquistada? De que forma que nós vamos alcançar esta meta? E por que ela deve ser seguida? Qual é a relevância que ela possui? Ou seja, por que eu gosto, nesse momento, justamente de envolver o máximo possível de colaboradores? Porque são eles, ali, ó, quem será ou quem serão os responsáveis. São eles que irão fazer. São eles que precisam ter clareza do como essa meta será conquistada. Primeiro, eles precisam ter clareza qual é a meta. Qual é o resultado que nós vamos buscar. Depois disso, como eles vão fazer para conquistar esse resultado. Ou seja, pessoal, é envolver a sua equipe. Não basta você sozinho fazer tudo isso e o seu colaborador não ter clareza sobre isso. Marcelo, eu tenho só um colaborador, não tem problema, faz junto com ele. Marcelo, eu tenho 2, eu tenho 3, eu tenho 10, eu tenho 20. Divide seus colaboradores por metas e objetivos que você deseja alcançar. Delega para eles essa responsabilidade, mas não esquece. Confiar essa responsabilidade, confiar é conferir. Eu confio a você a responsabilidade de buscar essa meta. Mas semanalmente a gente vai fazer 2 conferências semanais, uma no início e uma no final da semana. Confiar é conferir. Não basta simplesmente delegar uma meta a alguém. Eu preciso analisar como está o andamento desta meta. Ou seja, para ser específica,
Vamos considerar que desejamos aumentar a venda mensal online da empresa em 10%. Olha como a gente já trouxe mais uma característica específica. Aumentar a venda mensal online. Não é nem só a venda da loja. Nesse momento, nós vamos falar sobre estratégias para aumentar a venda mensal online em 10%. Veja se ela é uma meta específica. Vamos responder essas perguntas, né? O que eu quero alcançar com essa meta? Aumentar as vendas em 10%. Quem será ou quem serão os responsáveis por ela? A equipe de marketing, obviamente. Onde ela será realizada? Onde? Olha aí, ambiente físico, ambiente online. Nesse caso, eu quero aumentar as vendas online. Então, por isso que a minha equipe de marketing e não é os meus vendedores. Por que a equipe de marketing, Marcelo, e não os vendedores? Porque olha aqui o como. Como que ela será conquistada? Com divulgação de conteúdos relevantes. Ou seja, eu vou aumentar as minhas vendas online em 10%, criando conteúdos. E quem fará isso é a minha equipe de marketing. Por quê? Porque eu quero aumentar a minha participação online. Olha que aquele simples aumento de vendas virou aumentar em 10% as vendas online da loja, criando conteúdos relevantes, sendo responsabilidade da equipe de marketing, porque nós queremos aumentar a nossa participação online. Olha que incrível a grande diferença lá da nossa frase do começo. Isso é só o específico da meta. Vamos analisar o restante? O que é uma meta mensurável? Como criar uma meta se ela não pode ser medida? Não faz sentido. Não faz sentido eu criar algo, planejar algo que eu não consiga medir. Imagina que você quer aumentar a satisfação dos clientes com a sua marca. Porém, se eu não fizer uma avaliação, não ter uma pesquisa de satisfação, eu não consigo acompanhar o desempenho das ações e dizer que a meta foi alcançada. Ou seja, quero aumentar a satisfação dos meus clientes, ok, mas como nós vamos mensurar isso? Aí a gente tem para a própria aumento, para mensuração da satisfação dos clientes, nós temos o NPS, né, que é o Net Promoter Score, que justamente faz essa avaliação. Para quem tiver interesse, NPS é a sigla, Net Promoter Score. Ela é um nome em inglês, que, né, não tem uma tradução literal para o português, mas ela analisa exatamente o score, né, o resultado, promove o resultado da sua empresa. NPS, o nome dessa técnica para mensurar a satisfação dos clientes. Ou seja, pessoal, o M de mensurable ou mensurável, né? Ali está a nossa sigla em inglês. Ou seja, quais são as perguntas que eu tenho que responder para entender que a minha meta ela está mensurável? Qual é o resultado esperado? Simples. Qual é o resultado esperado para esta meta? E quanto tempo será necessário para a equipe alcançar a meta? Aqui a gente já traz até um aspecto temporal, né? O nosso T do SMART. Observem, pessoal, duas perguntinhas simples. Qual é o resultado esperado? E por que é muito importante eu vincular com o tempo? Porque a partir do momento em que 50% do meu tempo já passou, o mínimo esperado é que 50% da minha meta tenha sido batida, tenha sido alcançada. Vamos para o nosso exemplo? Trabalhando, então, em nosso caso, ali na meta em que estamos criando, estabelecendo 10% de aumento nas vendas online. Qual é o resultado esperado, então? Aumento justamente de 10% das vendas online. Observem que o mensurar é exatamente isso, quanto eu quero aumentar em 10%. Em quanto tempo será necessário alcançar a meta? 4 meses. Nossa, não, tá super tranquilo, né? 4 meses. Agora, imagina a seguinte situação, que com essa meta, aumentar apenas 10% em até 4 meses, a nossa equipe conquistou esse objetivo facilmente em um mês. Observem a importância de ser algo atingível. Galera, sensacional! Já em um mês, vocês aumentaram 10%. Ah, então agora, né, já que vocês são foda, vamos aumentar em 70% a meta? As pessoas tremem na base. Meu Deus, o Marcelo deu um pulo de 10% para 70%. O que aconteceu com esse homem? Não, pelo amor de Deus, gente, não tem como.
Ou seja, não basta, não posso também me emocionar. Eu não posso justamente querer que a minha equipe se transforme em ninjas, mulheres maravilhas ou super-homens e consiga, de um aumento de 10%, pular para um aumento de 70%. Muita calma nessa hora. É aí que vem a questão do atingível. Será que a minha meta é atingível? Eu observei que 10% a minha equipe bateu em um mês. Não foi preciso 4. Então, em até 4 meses, qual seria uma meta atingível? Se eles estão conseguindo aumentar 10% ao mês, se eles continuarem assim 10% ao mês, vai ser algo facilmente, naturalmente atingível. Que tal aumentar um pouquinho mais só? Antes da gente fazer esse exemplo, vamos ver as perguntas aqui então? Observem as perguntas. Do que adianta criar uma meta se ela não pode ser atingida? Esse é um grande erro que os empresários cometem. Definir metas que nem o super-homem ou a Mulher Maravilha conseguem atingir. Vão precisar se desdobrar em 5 para conseguir bater esta meta. Ou seja, né, eu preciso que seja algo realizável. Apesar de parecer óbvio, muitas empresas pecam nesse ponto. Esse erro é extremamente prejudicial para o engajamento, para a motivação, né? Ele pode justamente desmotivar a equipe. Por quê? Porque ela gera frustração, gente. Quem aqui, quando traçou um objetivo pessoal, não conseguiu atingir, não se frustrou, mesmo entendendo que aquilo era algo impossível? E a frustração é dupla. Por quê? Nossa, como eu fui bobo. Eu não avaliei que isso era impossível de alcançar. Dediquei todo esse tempo para isso e agora que eu me dei conta que é impossível. Né? Ou seja, nada é impossível desde que eu dê um passo de cada vez. Essa é a meta macro? Perfeito. Esse resultado hoje é impossível. Mas e se eu subdividir ele em 10 pequenas metas, em 5 pequenas metas, em 20 pequenas metas? Quando eu finalizar todas as metas, eu vou chegar nesse resultado que hoje eu vejo que é impossível. Observem a importância do atingível. É um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Uma meta por vez. Por quê? Estratégias e ações serão desenhadas, mas os resultados esperados precisam ser atingidos. E se eu tenho uma meta que não é atingível, por melhor que seja a estratégia e as ações que eu realizo, eu não consigo atingir essa meta. Então, para não ocorrer essa frustração por meio da minha equipe, justamente defina metas atingíveis para eles. Portanto, criar uma meta, antes de criar uma meta, é importante, pessoal, avaliar os seguintes pontos. Mais 2 perguntinhas. Com base no histórico, é possível atingir esse objetivo traçado? Olha para a análise histórica da tua empresa, olha para o comportamento dos últimos meses da tua empresa. Como que essa empresa se comportou? Quais foram os resultados que ela atingiu? Consegue ficar claro? Aí a gente consegue entender de forma interessante como que é possível fazer este planejamento. Como que é possível identificar qual meta efetivamente pode ser atingida. E, pessoal, não esqueçam de questionar aos responsáveis por atingir a meta. Qual é a opinião deles em relação a isso? Será que eles acreditam que isso realmente é possível? Óbvio que eu tenho que tomar muito cuidado para eles não caírem numa zona de acomodação, né? Na falsa zona de conforto. Então, eu preciso ter uma sensibilidade para analisar realmente isso é impossível de atingir por eles ou estão fazendo, de certa forma, corpo mole, né? Então, por isso que é muito importante o diálogo. Nesse momento, a conversa é extremamente importante. Por isso, do alinhamento que eu venho comentando desde o começo com a equipe em relação às metas. Vamos ao nosso exemplo aqui, então, né, ali da meta SMART. Ou seja, no nosso caso, a primeira meta era aumentar em 10% as vendas. Esse marco foi alcançado facilmente, e aí nós aumentamos para 70% o alvo da meta. Porém, com algumas análises, vimos que esse número ainda não é possível para o prazo determinado. Por quê?
nós observamos que a nossa equipe vem conseguindo aumentar até 10% das nossas vendas mensalmente. Ou seja, se eu vou dar 4 meses, eu já não terei, se eles batem facilmente a meta, eu já não terei aí um aumento esperado de no mínimo 40% do meu faturamento? Ah, de fato, Marcelo. Né? Eles já estão batendo a meta sempre, alcançando sempre, 10% de aumento do faturamento todo mês, e de forma basicamente que natural. Vamos colocar para 50%? Vamos desafiá-los ainda mais? Porque aí pensa, né? Já vamos bater 40% normalmente. 4 meses, daria 12,5% ao mês da meta. No final, ter os 50% que eu desejei. É algo atingível, porque eles já estão se esforçando para bater 10% da meta. Então, se eu aumentar 2,5%, gente, né, não é pouco, é 2,5% da meta, das vendas, do faturamento, ou às vezes da própria lucratividade, então não é pouco. Por isso, um passo de cada vez. É melhor você aumentando de 2,5%, 5,5%, 7,7% do que aumentar 30% de uma vez só, 20% de uma vez só. Vá aumentando aos poucos a meta da sua empresa. Vá trabalhando aos poucos esses aspectos, certo? Um passo de cada vez. Nós vimos exatamente isso na nossa qualificação anterior, da semana anterior, que é o mindset do crescimento. Desafia-se, desafia a sua equipe para crescer. Só que desafie usando justamente a meta SMART, usando justamente esses aspectos que são específicos, mensuráveis e agora, como vocês acabaram de ver, atingíveis. Vamos analisar a questão relevante da meta? Ou seja, quando você cria uma meta e designa responsáveis para essa meta, serão elaboradas justamente estratégias para que os resultados sejam alcançados. Porém, quanto mais relevante for essa meta, quanto mais importante for essa meta, mais motivados serão os envolvidos. Ou seja, quando eu entendo que o que eu faço é vital para a empresa, sem dúvida que eu dou o meu melhor. Sem dúvida que eu tento ao máximo fazer o que está ao meu alcance e fazer o que for possível para alcançar essa meta. Por quê? Porque eu entendo que essa meta é relevante. Eu entendo o porquê de fazer isso. Não existe nada mais frustrante, né, pessoal? Do que nós recebermos uma função e falar, meu Deus do céu, por que me pediram para fazer isso? Muitas pessoas até levam isso como uma desvalorização do seu trabalho. Nossa, mas eu sou capaz de fazer muito mais, de entregar muito mais. Mas eles estão me pedindo só isso. Talvez é porque a ação não tenha relevância. Ou, às vezes, eu é que não consigo entender a real relevância dessas ações. Então, uma meta que não gera efeito sobre o negócio, fatalmente não será tratada como prioridade. Fatalmente será negligenciada pelos colaboradores. E ainda mais, ainda pior, vai gerar desmotivação. Vai gerar desengajamento. As pessoas, pessoal, independente dos seus cargos, elas gostam de se sentir importantes. Então, toda vez que você delegar algo para alguém, explica para ela qual é a relevância dessa função, qual é a relevância que essa função tem para a empresa, ou para o departamento dela, ou para mim, que eu sou o gestor. Quando você leva essa relevância, as pessoas levam as coisas muito mais a sério. Gravem isto, por favor. Vamos às perguntinhas. Vamos analisar aqui, né, então, para criar uma meta relevante, para criar uma meta relevante, é importante olhar, pessoal, para os seguintes números da empresa, que a gente não tem, né, perguntas específicas, mas eu tento validar essas ações justamente em relação qual é o impacto que essa ação traz para o meu faturamento. Que impacto que ela está levando para o meu faturamento, essa ação? Ou qual é o impacto que essa ação traz para o aumento do meu número de clientes? Às vezes não quer dizer que o meu faturamento vai aumentar, né? Às vezes eu diversifico a minha carteira, baixo o ticket médio, mas aumento o número de clientes, porque, né, se tornar refém
de um ou poucos clientes é muito arriscado. E, né, pessoal, mas também não podemos esquecer que é importante entender como que cada uma das ações contribui para o tão sonhado e desejado lucro da empresa, né? Assim, pessoal, uma meta relevante terá impacto direto nestes indicadores. Faturamento, número de clientes e lucro não deixam de ser indicadores básicos que qualquer empresa precisa possuir, certo? Ou seja, né, vamos aqui pensar para analisar o nosso exemplo. Na meta que estamos criando, aumentar em 50% as vendas do site no período de 4 meses para melhorar a presença online. Ou seja, já definimos que a meta tem que aumentar 50% das vendas no site dentro de um período de 4 meses para melhorar a nossa presença online. Fica claro, pessoal, que se essa meta for alcançada, ela vai impactar diretamente no faturamento da empresa. Não fica claro isso? Se eu aumentar em 50% as vendas, eu aumento o faturamento. E espera-se que aumente também a lucratividade da empresa. Mas isso, obviamente, vai variar de alguns outros fatores, né? Como fornecedor, custo de venda e tudo mais. Ou seja, eu preciso que essa meta seja relevante. Se ela não impacta o faturamento, não impacta o número da aumento da carteira de clientes e não impacta a lucratividade, eu te diria, talvez deixar de lado. Espera um pouquinho, certo? E vamos então para a letra T, o último elemento da nossa meta SMART. O último ponto, pessoal, é extremamente, acredito até, um dos mais importantes. Por quê? Eu preciso ter um prazo. E é o prazo, sabe aquele velho ditado quando a água bate na bunda? Por quê? O prazo está próximo do fim. O prazo vai estourar. O que as pessoas fazem? Se desdobram em 20, se vira nos 30, literalmente, para alcançar aquele resultado, alcançar aquela apresentação que eu preciso realizar. Ou seja, se você cria uma meta e não estabelece um tempo para a sua realização, essa meta ela pode se demorar um dia, um mês, um ano para alcançar, ou muito provável, infelizmente, que ela nunca seja alcançada, que você desista no meio do caminho. Então, pessoal, a característica temporal ela é extremamente importante. Nesse quesito, a nossa meta de aumentar as vendas online em 50% já está correta, pois nós estabelecemos anteriormente que seriam em 4 meses o aumento dessa meta. Vamos analisar como que ficou, então, a nossa meta SMART? Então, vamos ver como ficou a nossa meta, então. Olhem a meta em suma. A equipe de marketing, quem fará? Aumentará em 50% as vendas no site, no período de 4 meses, para melhorar a presença online, garantindo um aumento significativo no faturamento da empresa. A estratégia adotada será com base em marketing de conteúdo. Vamos destrinchar então rapidamente? Quem fará essa meta? A equipe de marketing. O que eles farão? Aumentar as vendas no site em 50%. Dentro de qual período? Dentro de 4 meses. Por quê? Qual é a razão? Né? A relevância. 2 relevâncias a gente conseguiu destacar. Para melhorar a nossa presença online e, consequentemente, garantir um aumento significativo no faturamento. E olha que ele traz o como. É quase uma análise SWOT. Como? A estratégia adotada será com base no marketing de conteúdo. O que é o marketing de conteúdo? Criar informações e não apenas promoções. Ou seja, pessoal, a meta SMART ela é extremamente relevante para os nossos negócios. Muitas pessoas, muitos empreendedores têm dificuldade com o planejamento. Por quê?
As pessoas acham que planejar é perder tempo. Ai, porque a gente planeja, 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 planeja e nunca realiza nada. Ou nós planejamos, planejamos, planejamos e não tiramos nunca do papel. Sabe por que isso acontece? Sabe por que isso é mais, infelizmente, é mais comum do que a gente espera? Porque as pessoas não fazem um planejamento smart. As pessoas planejam coisas que elas nem elas sabem se elas conseguem alcançar, se elas têm as competências certas para alcançar. Não é errado, por exemplo, eu quero me tornar a referência no mercado. Estou começando hoje a minha empresa e o meu objetivo macro é me tornar a referência. Certo, mas referência do quê? Referência na prestação do serviço, referência na qualidade do produto, referência em quê? Começa aí, descreve para nós o que é se tornar uma referência para você. O que é se tornar referência no mercado? Para mim, ser referência no mercado é ser lembrado. A cada 10 clientes, ser lembrado por 8 clientes. Para mim, referência é o faturamento, estar entre as empresas que mais faturam no mercado. Para mim, referência é ter a maior carteira de clientes do mercado. O que é referência? Quando a gente define o que é referência, aumentar a carteira de clientes, aumentar faturamento, aumentar o ticket médio, ser lembrado pelos clientes, eu consigo definir metas para alcançar esse objetivo. Só que metas smart, metas atingíveis, pequenas. Por que pequenas, Marcelo? Porque a meta, pessoal, depois que foi atingida, a gente reformula ela. A gente aumenta ela. A gente analisa se ainda aquele objetivo continua o mesmo e refaz a meta. As pessoas, elas desistem de fazer planejamento porque elas acham que aquilo é algo que vai ser fixo, que vai enrijecer e que vai oprimir a sua atuação. Muito pelo contrário. O planejamento tem que ser algo revisto sempre a cada 3 meses. Tem que ser algo refeito, replanejado quantas vezes necessário. E a Meta Smart está aqui para isso. Para nos ajudar justamente a encontrar as características para uma meta específica, mensurável, atingível, relevante e dentro de um determinado período de tempo. Então, você que tem dificuldade de tirar as suas ideias do papel, começa pela Meta Smart. Você que tem dificuldade de atingir os seus objetivos, nunca consegue chegar efetivamente onde você deseja, aplica a Meta Smart. Talvez você não está colocando metas atingíveis, está dando um passo maior do que a perna, como diz o ditado. Vamos aprender a dar um passo de cada vez e no tamanho necessário. A Meta Smart, pessoal, traz isso. Observem que além dessa questão operacional de forma eficiente, ou seja, operacionalizar uma estratégia de forma eficiente, ela traz os aspectos simbólicos para a organização, que é motivação, engajamento, comprometimento, senso de dono, porque eu vou distribuir as metas entre os colaboradores. Então, pessoal, a gente só tem benefícios. E a Meta Smart nos ajuda exatamente, então, a nos tornar a nossa melhor versão como empreendedor. Por quê? Eu não passo por cima das outras coisas. Eu vou dando um passo de cada vez e eu não atropelo as coisas. A Meta Smart nos auxilia a isso, a entender que eu preciso dar um passo de cada vez. E dando um passo de cada vez, eu torno a minha melhor versão como empreendedor. Gente, levem a Meta Smart para a vida de vocês. Objetivos pessoais e objetivos profissionais e objetivos empresariais, né? Pensando em empresa não só como profissional. Certo, gente? Pessoal, na nossa próxima qualificação, no nosso próximo encontro, a gente vai encerrar essa parte voltada para o desenvolvimento pessoal, falando sobre perguntas poderosas para tornar a sua empresa mais produtiva. Além da Meta Smart, né, hoje nós trouxemos aqui para vocês diversas perguntas
que auxiliam no atingimento dos resultados. Na próxima qualificação, nós vamos falar sobre várias perguntas provocativas que vão te fazer sair da zona de acomodação, a falsa zona de conforto. Então, são perguntas que você vai poder responder depois na sua intimidade e vai te ajudar a pensar sobre o que você realmente quer para o seu negócio, o que você realmente quer para a sua vida e como você vai pegar essas respostas e transformar em metas smarts. Como que você vai pegar esse contexto que você deseja e adaptar a meta smart para que você dê um passo por vez até você alcançar exatamente o futuro de sucesso, próspero e com qualidade de vida que eu acredito que todos nós aqui desejamos. Certo, pessoal? Gente, queria agradecer então, deixa eu parar aqui o meu compartilhamento. Queria agradecer imensamente a atenção de vocês mais uma vez. Então, agradeço a sua atenção e lhe convidamos também para assistir às lives que ocorrem nas quintas-feiras, sempre às 19 horas, sobre compras públicas. Pessoal, até mais, nos vemos em breve.